Então eu peço que você abra sua Bíblia em Efésios 4 e mantenha aberta toda a mensagem, para que você possa entender aquilo que vai ser ministrado. O texto é bastante longo, por isso que eu não vou fazer a leitura agora, e por isso que eu peço que você fique com a sua Bíblia aberta para acompanhar tudo aquilo que vai ser exposto. A gente vai percorrer de Efésios 4, 25 a 6, 20. São quase 3 capítulos inteiros. Mas assim se faz necessário para que a gente possa entender quais são as consequências da minha família não servir a Cristo, mas também quais são as consequências da minha família servir a Cristo. Aleluia. É bem verdade que a gente tem passado por momentos em que a igreja ela é muito criticada, ela é muito cobrada por diversas pessoas a respeito do que ela tem vivido enquanto vida cristã. E muitas pessoas nos cobram algo diferente. Eu particularmente cobro demais de mim mesmo e cobro demais dos meus que a gente tenha uma conduta diferente. E às vezes a gente tem passado por determinadas coisas e tem sofrido na mão de pessoas que se dizem crentes, coisa que não deveria acontecer. Por quê? Porque essas pessoas não têm servido a Cristo. Não dá para a gente achar outra explicação. Se uma pessoa faz alguma coisa para te prejudicar ou para prejudicar a sua família, e mesmo assim ela abre a boca e diz, eu sou crente, sinceramente essa pessoa não tem servido a Cristo. Ela tem falado que é crente. Porque crente hoje parece que é status. Mas crente não é status. Crente é a coisa mais difícil de você ser hoje. Aleluia. Porque parece que tá tudo uma farinha do mesmo saco. Mas a gente não pode ser a farinha do mesmo saco. A gente tem que ser, de fato, a menina dos olhos de Deus. Aleluia. Aleluia. O valor é bem maior do que a farinha do saco do mundo por aí. E servir a Cristo é um grande privilégio. Nem todas as pessoas têm esse privilégio, nem todas as pessoas terão esse privilégio. Às vezes a gente diz assim, tem tanta gente que queria estar aqui, eu digo o contrário. A maior parte das pessoas que estão por aí não gostariam de estar aqui. Sabe por quê? Porque estar aqui envolve sofrimento, estar aqui envolve renúncia, estar aqui envolve o seu ego negado e a vontade do Senhor sendo prevalecente na tua vida. Então ninguém quer ter sua vontade sendo contradita por uma pessoa que você nem vê. É isso que as pessoas falam, mas você deixa que uma pessoa que você nem vê comanda a sua vida? Sim, eu deixo. Sabe por quê? Porque eu posso não ver com meus olhos, mas eu sinto durante toda a minha vida. Aleluia, Ele colocando aleluia. Sua mão, me protegendo, glória fazendo com que as coisas sejam um pouco menos difíceis para mim. Então nem todo mundo quer estar aqui não, mas quando a gente está na casa do Senhor, usufrui dos seus benefícios, sente a sua presença, ouve a sua voz, isso é o verdadeiro sentido da nossa vida. O verdadeiro sentido da vida de qualquer pessoa que foi alcançada por Cristo é servir a Ele, é ter tudo isso que a gente sente quando está na sua casa. Quando a gente realmente se satisfaz no serviço ao Senhor, a gente não se desestimula quanto à nossa vida. Mas é impressionante o número de pessoas dentro das igrejas que dizem o seguinte, eu não sei qual é o sentido da vida. Eu não sei para que eu estou aqui. Sinceramente, o que é que eu estou fazendo? Está tudo dando errado, as coisas estão reviradas e eu ainda estou aqui para quê? Quando realmente você entende o porquê de você ter sido salvo por Deus, você não se desestimula, você não entra em depressão, você não pira. Porque quem comanda a sua vida é Deus, não é você, não é a sua cabeça. Quando você entende que por mais difícil que seja, quando você serve a Cristo, Ele o capacita para viver nesse mundo louco, então você não sai do foco, você permanece firme, inabalável, constante, trabalhando para Ele. Mas não tem portas abertas. Você não faz nada de liderança na igreja. Como é que eu vou servir a Cristo então? Você serve com a sua vida íntegra, com a sua vida aos pés do Senhor, com a sua vida organizada no altar. Eu gosto muito da expressão do livro do pastor Pontes, José Pontes Filho, que estava há algumas semanas conosco no encontro de casais. Põe em ordem tua vida e tua casa. Quer servir a Cristo, não precisa ser diácono.
Quer servir a Cristo, não precisa ser pastor. Quer servir a Cristo, não precisa ser o dirigente do círculo de oração. Quer servir a Cristo, põe em ordem a tua vida e a tua casa. Aí você vai estar servindo a Cristo. E da mesma forma que servir a Deus traz consequências benéficas para a nossa vida, a falta desse serviço a Deus vai trazer resultados nem sempre agradáveis, tanto para você quanto para a sua família e para a sua igreja. Veja comigo o texto de Efésios 4, 25 até o 5, 21, e a gente vai ver consequências da minha família não servir a Cristo. É a parte talvez desagradável dessa mensagem, que eu não vou deixar que seja somente coisas desagradáveis, mas eu quero incentivar você a servir a Cristo, eu quero incentivar a sua família a servir a Cristo. Aleluia. Meus irmãos, quando nós não servimos a Cristo, algumas características vão aparecer no nosso meio. Quando nós não agimos como crentes de verdade. Essa é a questão. Quando nós deixamos o mundo entrar no nosso coração e, consequentemente, na nossa casa. O versículo 25 diz: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. A consequência de você não servir a Cristo é que a mentira vai entrar na sua boca, vai entrar no seu coração, vai entrar no seu lar. E aí, infelizmente, o pai da mentira não é Deus. O pai da mentira é o diabo. A consequência de você não servir a Deus primariamente é você ter um lar que não vive na verdade. É você ter um lar onde as pessoas são falsas, falam coisas e não fazem. E não há coisa pior do que você não poder confiar nas próprias pessoas da sua casa. E quando eu falo da sua casa, eu não estou falando apenas da nossa casa de cimento, tijolo, telhas. Estou falando da nossa casa também aqui. Meus irmãos, a gente não pode deixar de forma alguma que o nosso comportamento venha enfraquecer os outros. Eu não posso deixar que a mentira que pode estar na minha boca possa enfraquecer irmãos meus que ainda são fracos na fé. Que ainda não têm a firmeza necessária para entender que apesar de ser salvo por Cristo, eu ainda sou falho, porque a natureza pecaminosa habita em mim, eu ainda não subi para os céus. Eu ainda não sou o varão perfeito. É difícil entender isso. É difícil entender que por mais que a gente esteja aqui, e por mais que seja, às vezes assim, admirável, irmão fulano ministrando a palavra, cantando ao Senhor, mas a gente erra. Mas eu não posso deixar que esse erro seja constante, eu não posso deixar que esse erro seja maior do que a ação de Deus na minha vida, na minha casa. O versículo 26 fala o seguinte: irai-vos e não pequeis, não se ponham só sobre a vossa ira. Quando a gente não serve ao Senhor, a gente também se ira. Mas a palavra de Deus diz para mim e para você que nós devemos ser pacificadores. No Sermão do Monte aparece essa palavrinha, pacificadores, deles é o reino de Deus. Se a paz não reina na minha casa, se a paz não reina no meu coração, se a paz não reina nas paredes da igreja que eu congrego, a ira começa a ter lugar. Irmão contra irmão, pai contra filho, filho contra pai, membro contra pastor. E, infelizmente, perde-se a característica de ser uma casa de bênção, uma casa de oração, uma casa onde todos estão unidos em amor. Amor uns pelos outros, mas principalmente amor pelo Deus a quem serve. No versículo 27, nós temos: não deis lugar ao diabo. E no 28, aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Quando nós não servimos a Deus, nós também abrimos espaço para o furto. E aí a gente acaba achando normal se apropriar de coisas que não são nossas para garantir o nosso sustento. Meus irmãos, o que é nosso vem às nossas mãos. O que está reservado para a sua vida, para a manutenção da sua casa, Deus providencia. Nós não precisamos correr contra o vento e assaltar outras pessoas para que a nossa casa esteja totalmente abastecida. Eu posso não ter aquilo que eu quero. Eu posso não ter aquilo que talvez o dinheiro do vizinho compre.
mas eu tenho tudo aquilo que Deus determinou que eu tivesse. E com isso minha consciência fica em paz. E com isso o meu espírito fica em paz. Com isso a minha casa fica em paz. Eu sei de onde vem o meu sustento. Vem de Deus. E eu sei que esse sustento não é só simplesmente para mim. Quando eu também não sirvo a Deus. Eu também não enxergo que as minhas posses também servem para acudir o necessitado. Sabe quando você tem só o necessário para pagar suas contas e nada sobra? Alguém bate na tua porta. Irmão, estou precisando de alguma ajuda. E agora o que você faz? Você diz que não tem, passa amanhã? Ou você tira do pouco que você tem, ajuda o irmão e diz, eu sei que Deus vai suprir. Eu não estou falando de você fazer uma coisa por uma fé louca, que às vezes as pessoas dizem, eu vou fazer pela fé, mas peraí, você consultou Deus? Eu estou falando de você fazer aquilo que a palavra diz, acuda ao necessitado. Às vezes a gente tem e não dá. Às vezes a gente pode ter só o dinheiro para pagar alguma coisa, mas eu tenho certeza que talvez tenha um alimento. O dinheiro você pode não ter, mas você tem como ajudar de outra forma. E por que às vezes a gente encolhe a mão? Por que às vezes a gente diz, não vou fazer isso, eu acho que outra pessoa vai poder dar, mas na frente essa pessoa vai bater na porta de alguém, alguém vai acudir. Não, é você, ele bateu na sua porta, Deus está dando a oportunidade de você servir a ele, ajudando um semelhante. Glória a Deus. Nos versículos 29 e 30, a gente vê o seguinte, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Quando você não serve a Cristo, quando sua família não se dobra diante do poder de Cristo, aí começam as palavras torpes. Começa a não transmitir graça entre um e outro. E o Espírito Santo fica entristecido. São tantas e tantas vezes que a gente está em casa e fala o que não devia. São tantas e tantas vezes que a gente está na igreja e abre a boca para falar aquilo que não é bênção. São tantas e tantas vezes que a gente intencionalmente entristece o Espírito Santo. O homem não é inocente. Saiba disso. Nenhum homem é inocente. O homem é culpado e corrupto. Sabe desde quando? Desde Adão. E sabe quando é que o homem começa a fazer alguma coisa boa na sua vida? Quando Cristo o alcança. Quando o Espírito Santo começa a habitar dentro dele, regenerando-o. Enquanto isso não acontece, ele vai entristecer o Espírito Santo. Enquanto isso não acontece, a sua palavra vai ser sempre torpe, vai ser sempre de maldição, vai ser sempre de desânimo. Sirva a Cristo. E essas coisas vão passar longe da sua casa. Tenha o Espírito Santo como consolador, como orientador, mas não queira o Espírito Santo triste com você. O versículo 31 do capítulo 4 até o versículo de número 6 do capítulo 5, a gente vai enxergar o seguinte. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ação de graças. Sabei, pois, isto, nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Nesses versículos a gente vê que as obras das trevas acompanham os que não se acompanham de Deus. Não tem como a gente ter aquela pessoa, e até um dia desse a gente ia comentando. Tem pessoas que a gente olha e diz assim, rapaz, só falta ser crente. Essa pessoa é tão boa que, meu Deus, acho que vai para o céu direitinho. Mas não vai. Porque não tem ninguém bom, senão Deus. Quem falou isso foi Jesus Cristo.
Mestre, tu és bom. Por que você me chama bom se bom só existe Deus? Aleluia. Se o próprio filho se refere assim ao pai e eu sou bom? Não, não sou. Infelizmente, a gente enxerga em várias pessoas bondade aparente, mas esquece que se elas não estiverem acompanhadas do Espírito Santo de Deus, o que vai estar na vida delas é sim ira, gritaria, blasfêmias, chocarrices, incontinência, impureza, avareza, amargura, cólera, ira, idolatria. É isso que acompanha as pessoas que não se dobram diante de Deus. E duas coisas bastante fortes aqui é gritaria. Gritaria e avareza. Já percebeu que se você não tem razão em uma discussão, você grita? Isso é natural do ser humano. Você não tem razão na discussão, mas você começa a gritar e você quer se impor pela gritaria. Está aqui dizendo. Não é Deus que está te movendo. Não são obras da luz, são obras das trevas. Quem tem razão, fala serenamente. Quem tem razão, às vezes, se cala. Para que o outro ache que está certo, mas você fique tranquilo e durma em paz. E a avareza é quando a gente, às vezes, se esforça tanto para ter dinheiro, se esforça tanto para ter bens e se apega tanto a isso que esquece que quem supra as nossas necessidades é Deus. Que a maior necessidade do homem não é o alimento de cada dia, não é o pão de cada dia. Mas a maior necessidade do homem é ter Deus no seu coração, porque sem Deus no seu coração ele não tem vida. Então para que ter alimento se eu não tenho vida? Para que ter bem se eu não tenho vida? Para que ter casa bonita e casa de praia se daqui a pouco eu vou morrer e vou para o inferno? Para quê? Eu vou aproveitar de quê? Então vamos parar de correr atrás de tanta coisa que pode ser necessária para a sobrevivência da gente, mas não é mais importante do que correr atrás da palavra do Senhor para alimentar a gente. Aleluia. Às vezes a gente passa noites e mais noites se esforçando num trabalho que sabe qual é o resultado que vai dar? Nenhum. Ah, mas eu paguei minhas contas. Não estou devendo, não estou no Serasa, não estou no SPC. Tá, mas está em dívida com Deus. E aí? Não adiantou de nada. Às vezes a gente acha que tem que se esforçar um pouquinho mais. Tem que se esforçar um pouquinho mais. E o patrão cobra e eu tenho que me esforçar um pouquinho mais. Deixa o patrão cobrar. É melhor que ele cobre. E você não faça. E às vezes até seja demitido. Do que o seu senhor te cobrar. E você não ter como pagar. E aí se Deus disser que você está demitido, a coisa é bem pior. Eu quero estar demitido nos céus e demitido de todas as empresas da terra. Eu prefiro não ter concurso público nenhum, mas ter uma vaguinha no céu. Precisamos correr atrás da palavra para nos fortificar. Tudo isso que a gente viu agora pertence aos filhos da desobediência. Versículo 6 diz isso: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas. Às vezes a gente não lembra disso, né? Sabia que até você que nasceu no lar cristão, você era treva? Era. Era sim. Eu nasci no lar cristão, mas eu era trevas. Porque a Bíblia diz o seguinte: em pecado me concebeu a minha mãe. Então eu nasci pecador. E se Deus não me alcança, eu vou para o inferno sim. Se Ele não me salva, se Ele não me elege, se Ele não me escolhe, se Ele não me santifica, se Ele não me mantém no caminho, eu saio do caminho e morro sem Ele, sim. Aleluia. Eu não posso de jeito nenhum esquecer de onde eu vim, esquecer onde Ele me colocou. Agora sois luz no Senhor, diz o versículo 8. Andai como filhos da luz,
Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Os filhos da desobediência, eles obviamente serão reprovados por Deus nos seus caminhos. Não queira ser um deles. As suas obras são infrutíferas e o que eles fazem em oculto, diz o versículo 12, até o referir-se é vergonha. Sabe o que acontece muitas vezes quando a gente é pequeno na escola? Alguém chega pra gente e diz assim, vamos fazer tal coisa? Agora ninguém pode ver não, viu? Tem que ser escondido, porque se o professor pegar, se a coordenadora pegar, a gente vai ser punido. É nesse momento que a gente aprende que coisa escondida é errada. Se você faz alguma coisa escondida, é errada. Aleluia. A não ser uma surpresa, uma festa surpresa, né, de aniversário para o pastor. Né? Aí pode fazer. Mas se você faz alguma coisa com a intenção no seu coração de esconder para que as pessoas não saibam, para que não possam te julgar por aquilo, você já começou sabendo que aquilo é pecado. O que é bom, o que é amável, o que é de boa fama, o que deve passar pelo seu pensamento, ele tem que ser feito às claras. A gente está aqui reunido às claras. Ninguém está se escondendo de ninguém, porque a gente está servindo a Deus, a gente está adorando a Ele. Glória a Deus. E isso a gente não precisa esconder não, a gente tem que fazer aos quatro cantos. A gente tem que mostrar para as pessoas que isso é a melhor coisa que a gente pode fazer na terra. Agora, aquilo que a gente sabe que é errado, aquilo que a gente sabe que entristece o Espírito Santo, a gente tem vergonha até de olhar no espelho depois que faz. E esse é o momento mais triste do ser humano. Não há tristeza maior. Alguém pode chegar para você e dizer assim, não é crente? Isso dói menos. Alguém pode chegar e dizer assim, porque fala que é crente. Esse tipo de julgamento dói menos do que o julgamento que Deus faz quando você olha para o espelho e diz assim, fiz isso, e agora? Será que eu sou digno até de falar o nome de Deus? Às vezes você tem que pensar nisso. Porque a gente chega num nível de espiritualidade, às vezes, que parece que a gente não peca mais, né? Aí Deus chega, furou o balão. E agora? Você se vê ali, sem pai nem mãe. Mas você tem um pai. Aleluia. Seu pai é Deus. Aleluia. E você tem que viver em obediência a esse pai. E o que você fizer, você tem que prestar contas a ele. Você pode aproveitar toda a sua juventude. Você pode fazer tudo o que o seu coração se agrada. Mas lembra que de todas as coisas Deus te pedirá contas. Não adianta fazer nada que você diga, só eu sei, porque Deus sabe. Aleluia. Às vezes a gente olha para a esquerda, olha para a direita, olha para frente, olha para trás, ninguém está vendo. Tranquilo, estou numa posição favorável. Olha para cima. Você vai ver que tem alguém contemplando os maus e os bons. Glória a Deus. Seja um dos bons, não queira ser um dos maus. Aleluia. Isso é algo claro e evidente nas relações dessas pessoas. As pessoas mantêm relações desequilibradas quando elas têm uma vida de desobediência e de desequilíbrio. Famílias de pessoas que não servem a Deus, famílias de pessoas que são desequilibradas também vão ser desequilibradas, também não vão servir a Deus. É interessante que mesmo quando você observa a palavra de Deus falando que existem uniões entre pessoas que servem a Deus e pessoas que não servem a Deus, mas a orientação é, pelo testemunho da esposa o marido será santificado e pelo testemunho do esposo a esposa será santificada. Uma vez que você tomou uma decisão precipitada e talvez prejudicou boa parte da sua vida se unindo a uma pessoa que não está de acordo com a fé que você tem, pelo menos dê testemunho. Pelo menos seja uma luz no meio daquela treva. Aleluia. Tente fazer com que aquela pessoa também venha a ser um pontinho de luz. Porque é muito difícil a vida de uma família que não serve integralmente a Cristo. Porque um fala do que é eterno, mas o outro se preocupa com o que é temporário.
A família que não serve a Deus, ela terá maridos que não respeitam as mulheres nem as amam. E isso é muito sério. Porque existem muitas pessoas, mas muitas vezes mais do que a gente imagina, que frequentam igrejas. Frequentam. Mas infelizmente dentro de casa a coisa é totalmente diferente daquilo que é pregado. Tem uma expressão bem nossa da terra que diz, o rapaz na igreja ele é um santo, mas em casa é um cavalo batizado. Não tem isso? Grita, é bruto, não compreende as necessidades dos seus familiares, não tem sensibilidade para chegar e dizer assim, eu errei, eu falei grosseiramente, me perdoe, eu não deveria ter feito isso. E também vai ter mulheres que não são submissas aos seus maridos, nem os auxiliam, nem os amam. Uma mulher que não é amada e não é respeitada, ela também não se sujeita ao seu marido como ao Senhor, ela também não ama seu marido, também não vai respeitá-lo. Eu quero saber como vai ser a vida dos filhos de um casal como esse. Como é que vai ser o crescimento saudável de filhos, de pais que não se respeitam, não se amam, não se dedicam ao lar. Esse é o retrato de uma família que não serve a Cristo. Os pais que têm filhos desobedientes, filhos que são chamados na Bíblia de impenitentes. E pais que maltratam seus filhos e falham na disciplina e na admoestação do Senhor para com eles. Fatalmente essas pessoas vão ser patrões que maltratam e escravizam seus empregados. E a palavra fala disso também. Ou empregados que não sabem o seu lugar e provocam a ruína dos seus patrões. Não é isso que Deus espera dos seus filhos. Portanto, a gente tem que ver como buscar a vontade de Deus para a nossa família. Qual a vontade dele para a nossa vida? Para que a gente venha a ser famílias que realmente servem a ele e que tenham consequências benéficas desse serviço a ele. A partir do versículo 15 de Efésios 5, diz o seguinte: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios. A gente não pode viver como quem não tem nada na cabeça. Nécio é isso, louco. Aquele que não sabe organizar as ideias. Aquele que não sabe para onde vai, aquele que não tem direção. Eu vivo na direção do Pai. Aleluia. Eu tenho a direção do Espírito de Deus. Então eu tenho que viver como sábio. Uma pessoa que pensa direitinho no que vai fazer. Minha família tem que ter toda uma estrutura, tem que ser totalmente planejada. Não simplesmente naquilo que eu acho que vai dar certo, mas naquilo que eu sei que Deus tem planejado para a vida da minha família. Eu preciso remir o tempo, diz o versículo 16. Remir o tempo porque os dias são maus. Eu tenho que aproveitar o tempo que eu tenho na face da terra. Aleluia. Fazendo aquilo que é produtivo para a minha vida e para a vida da minha família. Sabe que às vezes a gente até acaba gastando muito tempo com coisas que a gente diz assim, eu preciso fazer isso com minha família. Claro, a gente precisa ter um lazer com a família, não precisa? Precisa. A gente precisa às vezes fazer uma viagenzinha com a família também. Precisa. Mas se isso tomar o espaço de estar servindo a Deus, então já não se torna mais tão necessário. Já vai se tornar maléfico para a vida da gente. Às vezes as pessoas até dão uma risada assim, porque... E até a Angélica riu ontem, eu perguntando a ela, a gente vai viajar em outubro, daqui a um mês ainda, para Recife, para um congresso da Fiel. Vai ser 9 e 10 de outubro. E era um sonho meu, assim, poder participar de um congresso como esse, de escutar pastores que tem muito a acrescentar para a gente e também de conseguir um material bom lá. E eu perguntei para ela, o domingo de manhã a gente não tem mais atividades. É sexta e sábado. Então, domingo de manhã, antes de retornar, que igreja a gente vai? Ela disse, mas falta um mês ainda. Já está pensando em que igreja a gente vai. É porque eu quero estar na escola dominical em alguma igreja. Aleluia. Já que a gente só vai sair de Recife de meio-dia,
Então eu tenho que saber qual é a igreja que a gente vai. Procurar logo qual é a localização para a gente não errar o caminho. Até porque eu não sei andar tão bem assim em Recife. A gente não é de lá, né? E também saber qual é a igreja que a gente vai no domingo à noite em João Pessoa. Já que a gente só retorna no outro dia. Às vezes parece que é uma loucura, né? Assim, você está indo para outra cidade, vai aproveitar, vai passear no shopping, é um sábado. À noite, um domingo de manhã, vai para a praia, né? Quase nunca você vai para a praia, sua cidade não tem praia. Você vai atrás de igreja? Vou. Vou sim. Aleluia. Porque eu vou ter inúmeros momentos de descanso. Inúmeros momentos que eu vou poder usufruir de uma praia, de uma piscina, de um chalé. Enfim, de uma redezinha em casa que também faz o mesmo efeito. Mas será que eu vou ter tantos e tantos momentos assim para servir a Deus com a tamanha liberdade que eu tenho hoje? Talvez eu não tenha. Hoje eu tenho. Meus familiares não tiveram. Se os irmãos forem atrás de alguns relatos de pessoas nos anos 30 do século passado, nas cidades de Esperança, por exemplo, você vai ver um bocado de gente sendo apedrejada e afastada da cidade. Nesse meio tinha um bocado de gente nossa. Gente que ninguém vendia, nem ninguém comprava deles. Ninguém recebia em casa. Era achincalhado, era batido. E aí? Esse tempo pode voltar, meus irmãos. A gente está muito acomodado e achando que vai ficar tudo na mesma. Mas esse tempo pode voltar. Então eu tenho que ir atrás daquilo que vai ser bom para a minha vida. Remir o tempo, aproveitar o tempo bem. O versículo 17 diz: por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. É a vontade do Senhor que tem que ser buscada e através da sua palavra. Existem muitas e muitas formas de você buscar a vontade do Senhor. Mas existem também muitas e muitas formas de a gente se desviar da vontade do Senhor. Se você lê a palavra, você tem a vontade do Senhor expressa aqui. Não precisa ir mais em outro local. Mas às vezes a gente não entende algumas coisas. E Deus usa homens e mulheres que escrevem materiais inspirados por Deus para nos auxiliar, para nos facilitar a vida. Então você tem livros e mais livros que nos edificam, nos instruem. Quer também saber a vontade do Senhor? Ora. Aleluia. E a oração, ela tem várias facetas. Você pode orar suplicando a Deus quando você não tem força. Você pode orar intercedendo por outra pessoa e isso também constrói muito no seu viver. Mas você também pode orar com ação de graças, agradecendo por tudo que Ele tem feito. Agradecendo inclusive por ter revelado a sua vontade para que a gente vivesse. E outra coisa que o versículo 18 vai mostrar para a gente é: não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Eu não acho nada polêmico falar sobre isso, mas hoje parece que é uma coisa do outro mundo. O vinho traz dissolução. Sim. Tem gente que acha que tomar um pouquinho não tem problema. A palavra está dizendo aqui: não vos embriagueis. Então eu vou tomar só um pouquinho. Se eu tomar um pouquinho, não vai trazer problema para a minha vida. Meu irmão, o vinho tem um negócio chamado álcool. Etanol. Sabe? Aquele negócio que você coloca no carro, às vezes, quando ele é flex. E isso daí traz para você uma mudança dos seus sentidos. Não precisa ser muita coisa, não. Às vezes, para mim que não bebo, por exemplo, se eu cheirar alguma coisa, eu já vou ficar tonto. Mas tem uma coisa que se você começa, toma um pouquinho aqui, toma um pouquinho acolá, você vai acostumando. E vai acostumando. É com vinho, é com qualquer coisa. Eu não gostava de tomar café, hoje eu tomo bastante. Eu me acostumei com café. Tem dias que eu não tomo, que eu não tenho vício. Mas eu gosto. Agora, se eu me acostumar com o vinho, o que eu vou trazer para minha casa? Amigos que gostam de vinho. Não, vou trazer dissolução. O álcool muda as faculdades mentais. Senão, a gente não teria uma lei seca. Senão, a gente não teria pessoas sendo multadas porque tem 0,3 miligramas de
de álcool no sangue por litro. É quase nada. É quase nada, mas muda o seu reflexo. Você não consegue dirigir direito. E é também movido a vinho que o crente não consegue dirigir direito sua vida, porque ele não enxerga mais a vontade do Senhor. Aí a palavra diz: enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Aleluia. O crente não precisa se adequar ao mundo, não. É o contrário, é o mundo que tem que se adequar à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é única regra de fé e prática. É diretriz para a vida da gente. Assim, nós teremos condições de ter uma casa que louva ao Senhor, quando a gente deixa todas aquelas coisas e passa a viver diante do Espírito Santo, diante das mãos de Deus, dando graças por tudo que vem das suas mãos. Aí assim a gente vai ter casas onde os membros dessas casas se sujeitam uns aos outros no temor de Cristo, como diz o versículo 20 e 21, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E agora eu vou caminhar para consequências da minha família servir a Cristo. As mulheres, no versículo 22, sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, assim mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água e pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Até esse versículo número 27 do capítulo 5, a gente consegue enxergar nesses 6 versículos que quando a minha família entende a vontade de Deus e passa a servir a Cristo, mulheres entendem perfeitamente o que é ser submissa ao seu marido como ao Senhor. Entende que não é se fazer escrava de seu marido, se fazer empregada doméstica de seu marido, mas é ser auxiliadora do lar. E entender que há sim uma preeminência do homem em relação à mulher na palavra. E que a palavra, por conta disso, ela não se torna machista. Porque a responsabilidade do homem é muito superior que a da mulher. É difícil para a mulher, às vezes, se colocar numa posição de submissão e de auxiliar e, por conta de coisas que a sociedade diz, se achar até inferior. Então, às vezes, ela não quer aceitar o que a palavra diz. Porque a sociedade não prega uma questão de igualdade mais, agora competição mesmo. A mulher tem que ser melhor do que o homem. E ela tem que liderar, e ela tem que ser mais, e ela tem que subir. Mulher, ganhe seu espaço, mas você tem seu espaço. Você foi feita da costela, você tem que andar ao lado. Você tem que auxiliar. O homem não é o mesmo sem você. A casa não é a mesma sem você. Você já tem o seu espaço. E o seu espaço é digno. E o seu espaço tem que ser respeitado. Mas o marido, ele tem uma responsabilidade imensa de fazer com que você seja tudo isso, simplesmente porque sente o amor que vem do coração dele. Sabe por que a mulher é submissa ao marido como ao Senhor? Porque o marido a ama como o Senhor a ama. Aleluia. Se não estiver tudo encaixadinho, não acontece. Não há submissão, porque também não há amor. Para o homem amar como Cristo amou a igreja é extremamente difícil. Às vezes nós somos frutos de lares que não tinham amor. Às vezes nós somos frutos de lares duros. Nós não fomos ensinados a amar. Nós não fomos ensinados a talvez tratar nossas esposas como Cristo trata a sua igreja, se entregando por ela, tentando fazer com que ela continue santa, perfeita, sem ruga, sem mácula, sem defeito. Mas é isso que a gente tem que fazer. Por mais difícil que seja, ame. Por mais que você não receba o mesmo amor de volta, ame. Por mais que haja um descompasso nos discursos, ame. Glória a Deus. A casa que serve a Cristo tem amor de parte a parte. Não necessariamente a mesma coisa,
Às vezes um ama mais do que o outro, mas a gente não está numa competição para ver quem ama mais. A gente está aqui para servir a Cristo, amando um ao outro como Ele nos amou. Aleluia. Versículo 28 diz: assim também os maridos devem amar sua esposa como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama. É isso que uma casa que serve a Cristo tem como conclusão. Quando eu amo minha esposa, eu estou me amando. Quando ela está feliz, eu me sinto feliz. Quando ela se realiza, eu me realizo. Quando ela conquista algo, é minha conquista. Mas também quando ela chora, é o meu choro. Quando ela está abatida, é o meu abatimento. Aleluia. Quando ela não está bem, eu também não estou bem. E por mais que a minha vida profissional, por mais que a minha vida financeira esteja totalmente em paz, eu não estarei em paz enquanto a minha família e a minha esposa não estiverem totalmente em paz. Isso me afeta, porque eu devo amar a minha mulher como o meu próprio corpo. Ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Essa é a nossa responsabilidade. Somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante vós, cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Uma coisa puxa a outra. Numa família que serve a Cristo, nós temos também filhos que obedecem os seus pais, cumprindo o que foi estabelecido no 5º mandamento. Olha o que diz o versículo 1 a 3 do capítulo 6. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Mas meu pai não me respeita. Está dizendo isso na palavra? Só obedeça quando seu pai lhe respeitar? Não. Obedeça porque isso é justo. Obedeça porque você está fazendo isso para Deus. Obedeça porque fazendo isso você pode mudar a realidade da sua casa e seu pai começar a lhe respeitar. Porque quando ele grita com você, você cala. Você não retruca. Filho não foi feito para retrucar pai. Não foi feito para enfrentar pai. Foi feito para obedecer o pai. Você obedece o pai terreno e obedece ao pai eterno. É assim que você vive. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. O que não quer dizer que se você não obedecer o seu pai, Deus vai te ceifar da terra. Quer dizer que a sua vida não vai ser tão boa quanto. Quando ele fala longa vida sobre a terra, os filhos obedientes eles não vão chegar a 200 anos e os filhos desobedientes não vão chegar até 30. Não é isso. A questão é que sua vida é totalmente improdutiva quando você desobedece a Deus. E ela é totalmente produtiva, cheia de bênçãos, quando você obedece o seu pai e sua mãe. Mas aí os pais também têm um ponto. Eles não podem provocar os seus filhos a ira, mas devem criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. A admoestação é correção com amor. Eu sou totalmente contra essa questão de lei de palmada. Mas eu também sou totalmente contra espancamento. Isso não vai corrigir ninguém. Se a gente fosse totalmente competente em criar nossos filhos com conversas, mostrando pela palavra o que é certo e o que é errado, a gente não precisaria estar embaixo da roupa dando beliscão que só falta arrancar o couro do menino. A gente não precisaria estar puxando a mão dele a ponto de ela ficar inchada depois e você ficar se arrependendo de ter usado tanta força. A gente não precisaria estar puxando cabelo, puxando orelha, dando tapa em cabeça. Isso não é coisa de crente. Crente chama o menino no cantinho, sem fazer vergonha na frente dos outros e diz, isso é errado. Por que é errado? Porque a palavra diz que é errado. Vamos observar a palavra? Vamos. Você não está me desobedecendo, não. Você está desobedecendo a Deus. Aleluia. Eu posso ficar triste com você. Muito mais triste vai ficar o seu Pai eterno, que quer receber você de braço aberto no céu, mas não quer receber você desse jeito, não. Quer receber você perfeito, íntegro, bom. É por isso que eu estou te corrigindo. Eu não estou te corrigindo porque eu quero que você faça a minha vontade. Eu estou te corrigindo porque eu quero que você faça a vontade de Deus. Aleluia. Eu quero que minha casa sirva a Deus. Aleluia. E aí, nós também temos pessoas
que, ao observarem o serviço a Cristo, fazem o seu trabalho como para o Senhor, levando a cabo o que diz 1 Coríntios 10:31, glorificando a Deus com a sua profissão e respeitando seu chefe, sendo colaborador dos seus companheiros e sendo um diferencial nas conversações no ambiente do trabalho. Olha o que diz aqui o versículo 5. Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vós, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Aleluia. Quando a gente entende o serviço a Cristo, a gente glorifica Ele com a nossa profissão e olha para o nosso chefe como se estivesse olhando para Ele. Pode ser o pior ímpio, mas o que eu estou fazendo não é para Ele. O que eu estou fazendo é para agradecer a Deus e glorificar Ele. Porque o meu emprego foi Ele que deu. O meu sustento vem daquilo que Ele me deu. Então eu preciso fazer aquilo, não penosamente, mas para a glória de Deus. E eu não posso fazer mais quando Ele está olhando e menos quando Ele não está olhando. Eu preciso ser íntegro. Eu não posso fazer como o mundo faz. Eu vou me esforçar um pouquinho quando o chefe estiver aqui. Olha o chefe, chegou. Corri. Pega uma folha para dizer que está trabalhando. E quando ele sai, volta para o WhatsApp, volta para o e-mail, né? Volta para a paciência, larga os instrumentos de trabalho. Você está trabalhando para Deus. Pensa que você está construindo a sua vida com Ele. Você está construindo a sua vida com novos valores. Você não é mais do mundo. Você não é cidadão do mundo, você é cidadão dos céus. Então viva como um no seu trabalho também. E se você é patrão, não ameace. Saiba que o Senhor é tanto o seu quanto do seu servo, quanto do seu funcionário. E você precisa tratá-lo como Deus o trata, com igualdade, sem fazer acepção de pessoas. E algumas orientações finais estão no texto de Efésios 6, de 10 a 20. E aqui eu vou encerrando essa mensagem. Para nós alcançarmos tudo isso, consequências benéficas para a nossa vida, do serviço a Cristo, é necessário que a gente se fortaleça no Senhor pela força do seu poder, revestindo-se de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. A gente sabe que o homem por si só, ele consegue fazer qualquer desgraça no mundo. Não precisa do diabo não. E é interessante que às vezes a gente discute a respeito de coisas que acontecem na sociedade e diz, rapaz, o diabo tá solto. Tá não. Ele pode até estar solto, mas é ruindade mesmo. Uma pessoa matar outra por 10 reais, pessoas serem apedrejadas porque eu achava que era um mendigo, aí eu apedrejei mesmo, atei fogo. Isso é ruindade. Não é efeito de droga não, não é efeito do diabo não, é efeito da natureza pecaminosa que ainda habita no homem e que faz ele ser inclinado ao mal. É falta de Deus na vida daquela pessoa. Falta dele entender que servir a Cristo é melhor do que servir o mundo. Falta de entendimento de que servir a Deus e ser canal de bênçãos é muito melhor do que ser canal de maldição. Porque a nossa luta, ela não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Apesar de saber que a gente pode fazer coisas bárbaras, atrocidades, simplesmente porque tem natureza pecaminosa dentro de si, mas a gente não pode fechar os olhos para as obras que o diabo tem realizado. Então você sabe que se não se policiar e não buscar ao Senhor, você faz o que é mal. E ao mesmo tempo você pede a Deus que te livre das obras do diabo.
Te fortaleça pela sua palavra para que você possa fazer o que Tiago diz. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Mas como é que você vai resistir? Se fortalecendo com a sua palavra. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Cingir. O que você faz com o seu cinto? O cinturão do crente tem que ser a verdade, ou seja, é aquilo que está ao redor dele. Tudo que circunda o crente tem que ser verdadeiro. Eu não posso de forma alguma proferir mentira. Eu não posso aceitar mentiras. Eu não posso ter mentiras na minha casa. Minha vida não pode ser uma mentira. Preciso andar na verdade. Porque a palavra do Senhor é a verdade. Mais do que isso, eu preciso calçar os pés com a preparação do Evangelho da paz. Ou seja, a base da minha vida, o alicerce da minha vida. É o Evangelho da paz. Vestindo-vos da couraça da justiça, ainda no versículo 14. Ou seja, aquilo que está aqui, ó, couraça, nessa parte. Aquilo que atinge o meu peito e o meu coração. É a justiça de Deus. Embraçando, versículo 16, sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Se tem uma coisa que eu tirei de lição fantástica da pregação de ontem, sua salvação está em Cristo. Sua salvação vem de Cristo. E sabe por que você é salvo? Pela fé. Mediante a fé em Cristo. Então, embrace o escudo da fé. Tome também o capacete da salvação. O capacete ele é colocado na cabeça. Sua salvação está aqui. Porque a fé é racional. A fé não é louca. A fé não é despropositada. Você entende porque você está aqui. Você entende porque Deus te chamou. Aleluia. Você entende que você não merecia, mas mesmo assim Ele te chamou. Você entende que talvez hoje você não estaria aqui. Se fosse de sua vontade, se fosse pela sua condição física, pela sua condição de saúde. Mas você também entende que foi Deus que te trouxe aqui. Foi Deus que te motivou, foi Deus que te fortaleceu. E essa igreja está de pé porque Deus tem fortalecido. Glória a Deus. Porque é a fé da parte dos irmãos. Porque todos estão portando o capacete da salvação. Tomai também o capacete de salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Meus irmãos, eu fico extremamente triste quando eu vejo a palavra de Deus sendo usada para coisas que não são, de fato, para o engrandecimento do nome de Deus e a edificação do corpo de Cristo. Pegar uma Bíblia e atirar contra demônio não vale nada. Da rajada santa não vale nada. Você tem que pegar essa Bíblia e tem que colocá-la no seu coração. Sabe por que ela é a espada do Espírito? Porque ela é tão viva e tão eficaz que ela penetra até a divisão da alma. Aleluia. E do Espírito. E ela discerne o intento do coração humano. Por isso que ela é espada. Ela é cortante. Quando ela entra, ela não deixa pedra sobre pedra. Quando ela entra, o homem que roubava não rouba mais. O homem que mentia não mente mais. A família que era desajustada vai se organizar. A família que tinha ira nos seus olhos, nas suas palavras, passa agora a ser canal de bênção dentro e fora daquelas paredes. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Aquele que entende que servir a Cristo traz as melhores consequências para a sua vida, ele quer isso para os outros também. Eu não quero só isso para a minha casa. Por isso que eu quero incentivar você a servir a Cristo. Servir com integridade. Servir de todo o seu coração. Aleluia.
sabendo que é difícil, sabendo que não é das coisas mais fáceis a se fazer. Você vai enfrentar muita oposição, vai ter muitas dificuldades, mas não há nada mais recompensador do que você chegar em casa, encontrar tudo em paz, poder deitar a cabeça e dizer: Deus tem guardado o meu lar. Aleluia. Que Deus possa nos orientar a servi-lo melhor, a honrá-lo melhor, a testemunhar dele melhor e aproveitar as oportunidades que aparecem, para que a gente possa proclamar que só Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai, e que Ele nos abençoe.